Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje nós vamos ir para mais um sacramento da nossa fé católica, que é o sacramento da unção dos enfermos. Já falamos sobre batismo, crisma e eucaristia, reconciliação e penitência, e agora a unção dos enfermos. Na realidade, a unção dos enfermos é a graça que Jesus dá aos seus sacerdotes pela unção da ordem, a qual nós vamos falar daqui para frente, sobre aquele ente querido nosso que está com uma idade avançada ou está enfermo, ou seja, está em fase terminal ou vai passar por uma cirurgia grave, aonde corre o risco de morrer. É essa unção do Cristo Jesus que é a unção dos enfermos. Nos momentos difíceis da nossa vida, seja por idade ou seja por enfermidade, o Cristo servo sofredor, o Cristo crucificado por compaixão aos nossos irmãos, vem nos ungir para perdoar os nossos pecados e restaurar as nossas almas, dando-nos força física para suportar a enfermidade, dando-nos mais santidade, dando-nos compreensão para com aquela enfermidade, dando-nos compreensão e retidão para enfrentar a idade avançada a qual nós estamos. A unção ela vem revigorar a nossa alma e o nosso corpo. E com o perdão dos pecados, nós vamos encontrar com o Senhor, se for da sua vontade, perdoados por Ele. Porque Jesus curava muitos doentes, leprosos, coxos, mão seca, cegos, paralíticos, mas antes Jesus perdoava os seus pecados. Jesus olhava primeiro para a alma daquele necessitado, porque a alma volta para Deus, assim diz o Salmo 41. A minha alma anseia ver Deus, a minha alma anseia encontrar a Deus. Então a finalidade da unção dos enfermos, meu irmão, é naquele leito, seja ele de enfermidade ou seja ele de uma idade avançada, a qual nós não temos mais possibilidade de fazer nada. O sacerdote vem com a unção do Cristo, ungir a nossa fronte, as nossas mãos, para que com a força do óleo sagrado nós possamos ser revigorados no nosso corpo e ao mesmo tempo revigorado na nossa alma, com a ação do Espírito Santo sobre aquele enfermo, né, que Jesus está naquele momento ungindo. Porque o sacramento é o próprio Cristo, é o sinal sagrado do sacerdote, que é o Cristo sobre aquele fiel. O Cristo Jesus nos acolhendo como enfermo, como sofredor, nos acolhendo a sua paixão e morte de cruz, mas sabendo que a paixão e morte de cruz resultou na glória do Senhor, na ressurreição do Senhor. E o Catecismo vai dizer, no parágrafo 1527, o sacramento da unção dos enfermos tem a finalidade de conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade ou grave velhice. Nós temos uma enfermidade ou estamos no estágio grave já de velhice, aonde não temos mais possibilidade de fazer nada. O Senhor vem conferir a nós uma graça especial, essa graça do arrependimento, a graça de perdoar os nossos pecados e a graça de sermos ligados à sua cruz, à sua morte de cruz, ao Cristo servo e sofredor, meu irmão. Mas com a graça do sacramento, nós somos fortes para superar uma morte, nós somos fortes para superar a enfermidade, nós somos fortes e pela graça do Espírito Santo seremos mais santos por essa enfermidade. Nos unimos a Cristo crucificado, mas recebemos a graça da unção, a graça do perdão dos pecados e a graça de sermos fortes pelo Espírito Santo que nos unge, que é o próprio Deus. É o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. Então, se você tem um irmão, uma irmã conhecido, enfermo,
ou já com uma idade avançada, chame o sacerdote. Ou algum amigo e amiga que vai fazer uma cirurgia que corre risco de morrer, chame o sacerdote, para que essa unção seja plena ao seu corpo e à sua alma, para que essa unção lhe dê força, lhe deixe mais santo, que ele possa ser mais paciente e entender que com o Cristo crucificado eu me uno neste momento de enfermidade, nesse momento de simplicidade, nesse momento de derramar o meu físico, as minhas limitações, à cruz do Senhor, e me igualando a Ele, ao Cristo crucificado, ser ungido pelo Espírito Santo de Deus na graça do sacerdote e poder partilhar com Cristo na Jerusalém Celeste. A unção dos enfermos é essa graça do Espírito Santo de Deus, nos unindo ao Cristo crucificado, mas o Cristo que tem compaixão de nós, por isso perdoa os nossos pecados e quer a nossa cura, tanto física, tanto espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos dê a graça de sermos fiéis aos teus sacramentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.